dia 26 de agosto de 1946, aqui mesmo na Fazenda Rio Grande, na casa dos meus pais, que está uns 2 quilômetros daqui. Minha mãe nasceu na Fazenda Iguaçu. Meu pai nasceu aqui também, aqui ao lado da casa que mais tarde fez para ele, era a casa do meu avô, né? Ele nasceu e daí em seguida quando casou, construiu uma casa uns 300 metros do meu avô, e foi ali que eu nasci. Tenho um irmão nascido aqui e ele mora lá até hoje. Meu pai é descendente da família Claudino dos Santos, naturais aqui da Fazenda Rio Grande, porque o pai dele, meu avô, já é nascido aqui na fazenda. Então, de nacionalidade ainda dos portugueses, da história muito antiga, né? E naturais aqui. A minha avó materna, que nasceu em Curitiba, a casa dela fica também ali na Fazenda Iguaçu. Os pais dela vieram da Itália. Então, a única diferente que eu tenho de ser naturalmente brasileiro é um pouquinho desse sangue italiano que vem lá dos meus bisavós. Na minha infância, eu ia à escola, comecei com 7 anos de idade, minha mãe ia me levar e me buscar porque a escola dava 3 quilômetros da casa. Então, tinha os amigos, os colegas, nenhum morava muito perto do outro. Mas foi assim a vida da escola. Depois eu estudei até o 4º ano primário aqui, na Fazenda Iguaçu, né? E daí, como naquela época os estudos eram diferentes, o 5º ano era como se fosse um curso de admissão. Esse curso de admissão, eles fizeram lá em São José dos Pinhais para favorecer as cidades mais longe, aí que tudo pertencia a São José. Então, tinha uma aula segunda e terça-feira. Segunda e terça-feira, toda semana. Daí, entrava no ginásio. Então, eu fiz essa prova lá, minha tia, nós saíamos domingos daqui, todo domingo, pegava um ônibus até Curitiba, aqui a linha Reunidas, pegava aqui. Então, isso nós íamos lá, porque nessa época eu morava lá com meus pais lá, não? E pegava o ônibus aqui, daqui a Curitiba, de Curitiba a São José, no domingo, porque daí segunda-feira, de manhã cedo, tinha que fazer a aula lá. Então tinha um parente nosso, que tinha muitos parentes em São José dos Pinhais, nós ficávamos na casa deles lá. O domingo, a segunda e a terça. Quarta-feira nós íamos embora. Às vezes terça, né? A aula era de manhã. Terça-feira nós voltávamos embora. E assim foi feito durante 3 meses esse curso lá. Mas depois, então, eu tinha muita vontade de continuar estudando. Mas não havia recurso, porque daí era Curitiba. Aqui não tinha mais nada, outra coisa mesmo. Daí então, o meu pai não tinha jeito de levar para Curitiba. Nessa época eu tinha 12 anos. Daí ela disse, se eu arrumar um servicinho para você no mercado, que tinha um mercado ali no Pinheirinho, ali, que era um dos primeiros mercados que eu conheci, né? Mercado Zimmer. E ele fez a proposta lá de se o Ari não queria que eu trabalhasse com ele lá um pouco. Ele gostou da ideia. E meu pai disse, se ele arrumar um servicinho lá, porque vai estudar à noite, então tem que trabalhar de dia, porque tinha que trabalhar, né? Ninguém ia ficar que nem hoje aí, né? E ele disse, eu vou ver com a minha família aí, mas eu acho que dá. A gente pega um menino aí para ajudar no armazém aí, no mercado. Daí ele disse, o pai, passa a semana que vem aí contigo. O pai chegou em casa, me contou a história, eu fiquei muito satisfeito, digo, vai dar certo, porque daí lá eu ficava a semana na casa da minha tia, que morava no Novo Mundo, morou mais de 60 anos ali, morreu também pouquinho antes da minha mãe, né? E ela acolhia lá o pessoal, muito pessoal do interior, que queria estudar.
Então, digo, vai dar certo de continuar meus estudos. Mas passando esse prazo, o pai chegou lá, o homem descartou. Daí eu falei com minha família e disse, sabe, que acharam melhor que por enquanto não. Disse, a gente pega uma pessoa muito conhecida, assim, de repente não dá certo, a gente vai ter de mandar embora e daí disse, por enquanto não dá. Daí então foi o fim da minha carreira de estudante. Aí eu fiquei trabalhando em casa, na chácara lá. Nós tínhamos muitos porcos, né? E o pai, nessa época, já trabalhava com caminhão. O meu pai, ele tinha um Chevrolet ano 1951. E em 1950 ele passou a trabalhar de motorista de caminhão. Ele fornecia lenha de mato para queimar a telha, fazer fogo no forno de telha ali na fazendinha. Então ele comprava lenha e levava lá e daí trocava por telha. E a telha ele vendia no interior aí, Mandirituba, Rudas do Sul, entregava a telha e carregava lenha. Então ele quase não parava em casa, né? E daí, em 1960, por aí assim, quando ele trabalhava, nós, eu e meu irmão e minha mãe lá, cuidava do sítio lá. E eu fiquei com minha mãe, meu irmão, que é 5 anos mais novo do que eu, né? Então, nesse tempo ele era menino ainda. E tinha lá uma criação, teve época que nós tínhamos 300 cabeças de porco. E daí quando elas vinham de cria, era quase todas na mesma época. Nós daí para ir abatendo e não aumentando tanto, e eu vendia aí quando estavam na média de 15, 20 quilos, o pai vendia. Isso eu trabalhei até os 20 anos, mais ou menos, quando me transferi para cá, que eu montei uma olaria de tijolos. Aí trabalhei 32 anos fabricando tijolos. A festa que era costumeira do povo aqui era só as da igreja, né? Festa da igreja. Então, como a igreja também não era muitos, foi uma região assim da minha época sem muito lazer, né? Não tinha. Nós, o tempo de meninos, o lazer da gente era futebol, um campinho de futebol, batendo bola. Mas não tinha assim festas assim de tradição de povo aqui, não existia. Desde a infância aqui nós fomos muito católicos, né? Minha mãe era muito católica, meu pai um pouco menos assim, né? E então a mãe levava 2 vezes por ano em Curitiba para confessar, né? Era a igreja do Bom Jesus do Portão, o Bom Jesus lá da Rua Barbosa, lá as igrejas que nós frequentávamos. Então tinha que pegar um ônibus a 9 quilômetros de distância lá da casa, ir até o Novo Mundo, o bairro Novo Mundo, onde morava uma irmã da minha mãe, e nós para ir na missa outro dia e voltar à tarde. Então praticamente era 2 dias de viagem para ir na igreja. E assim a gente foi criado, assim, acostumado e gostando sempre, né? Por isso eu tenho bastante participação em muitas igrejas aqui da fazenda, onde a gente tem lembranças assim, que muitas ajudemos a iniciar e outros a frequentar, que nem o São Gabriel, por exemplo, que a gente está há tantos anos ali desde o início, e onde a gente frequenta até hoje. Algumas outras, de vez em quando, nem domingo passado, nós fomos à missa no Fátima, né? Porque era dia da Divina Misericórdia. E daí eles iam fazer uma homenagem lá, e aqui não tinha, então nós fomos lá, mas sempre frequenta a São Gabriel. Hoje só as missas por causa os problemas de saúde, as idades da gente, é mais caseiro, um pouco de preguiça, também por dificuldade, mas a gente, pelo menos no fim de semana, a gente sempre está na igreja, né? E em casa fazemos nossas orações, por exemplo, o rosário a gente reza todo dia, e os pedidos, agradecimentos, a gente vive, graças a Deus, assim, num patamar religioso. Aqui foi uma região aqui que
Segundo consta, a Fazenda Rio Grande era uma criação de cavalos do exército. Isso eles fizeram, talvez, há muitos anos atrás, não tenho lembrança, né? Aí no meu tempo já era gado, tinha muitos fazendeiros aqui, com propriedades de gado aí. Tinha a família Andrade, tinha a família, que trabalhava muito com isso, a família Claudino. Hoje, onde está a prefeitura, por exemplo, ali, aquela região ali, tinha 1000 cabeças de gado ali espalhado. No município já era depois dos cavalos, né? Então aqui foi mesmo gado. A agricultura também, tinha muita agricultura por aqui. Mas o principal mesmo era gado, 2 serrarias, e 2 armazéns, 2 postos de gasolina. Isso foi da minha infância. Na minha infância aí a gente andava de bicicleta aí pelas ruas aí, porque só tinha a Avenida Brasil, que essas ruas aí não tinha nenhuma mais, né? E os caminhos aí para ir de uma casa para outra. Nicola Pelanda era a estrada que ligava Curitiba a São Bento do Sul, né? E daí para Agudos, Mandirituba. Ainda em vários lugares ainda existem os que vocês conhecem, né? Os traços dela, né? Aqui ela era Nicola Pelando, daí Avenida Brasil, daí Avenida Nossa Senhora Aparecida, porque ela cruzava a BR e aqui para o lado do Tietê, daí lá no Ganchinho virava à esquerda de novo para sair no Diamante, daí Mandirituba. Para ir daqui Mandirituba era muito longe, né? Depois a BR cortou, né? Aí interditou o caminho. A BR eles iniciaram aí nos anos de 1945. Eu tinha 3 anos de idade. Ainda tem uma foto de eu em cima de uma máquina aí, né? E aí então agora apareceu uma nova estrada aí, mas como era pouco o trânsito, né? Mas daí eu ia reunindo outras cidadezinhas aí que iam crescendo também, como Mandirituba, Agudos do Sul, essa região aí. Em 1958, eles foi asfaltada. Nós pertencíamos ao município de São José até 1960 ou 62, por aí nós pertencíamos a São José. Então tudo era feito lá, né? Contabilidade de empresas, cartório. Daí a partir de 1960, nós passamos a Mandirituba, então daí, mas já existia, daí nessa época já existia BR aí, né? Então já facilitava, nós tivemos muito acesso, todo o nosso acesso era Mandirituba até 62, que foi criado o município aqui na fazenda. Nos anos 60 que começou as mudanças aí, nos anos 60, porque aí começou os loteamentos, né? O primeiro aqui era chamado de Imaculada Conceição, hoje é Pioneiros, né? Também o bairro mais antigo, onde começou os loteamentos aí, a cidade começou a crescer desse ponto aí e foi se espalhando, né? Havia muita dificuldade, as ruas, carreiros, caminhos e dificuldade para transitar, né? Mas foi crescendo, né? Foi crescendo, chegando a um ponto, nós tivemos boas administrações políticas, sempre tivemos, não podemos negar isso para ninguém, porque todos os prefeitos que por aqui passaram procuraram melhorar, né? Uns mais, outros menos, sem dúvida, né? Mas dependendo da situação econômica, a cidade foi crescendo, chegando hoje numa cidade mesmo já, com mais jeito de cidade, né?